Olá, nessa aula nós vamos falar sobre estrutura de repetição, que é o comando while no Python. Então, quando que eu vou usar isso? Imagine que eu tenho um caso onde eu tenho que imprimir os números de 1 a 10, por exemplo. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza, posso copiar aqui o comando e alterar os números manualmente. Mas e daí se eu rodar isso, eu vou ter os números de 1 a 10. Mas imagina que eu quero 1.000 números, 2.000 números, 10.000, 1 milhão de números. Não dá para ficar copiando e colando, né? Então existe um comandinho que eu consigo fazer com que o mesmo comando fique repetindo. E aí eu consigo colocar regras ali dentro para ele ir incrementando esse número aqui no caso eu precise. É, Então, anteriormente, o comando que a gente aprendeu é o if, e a gente tinha o if condição verdadeira, ele entra aqui, né? Certo? Vou colocar um olá aqui, ó. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai entrar, porque enquanto for verdadeiro, entra aqui. Se for falso, não entra. Beleza? Então, tipo, o que é uma condição verdadeira? Tipo, falar que 20 é maior que 18. Isso aqui é uma condição verdadeira. Beleza? Isso aqui retorna true. É... A gente tem o comando while, que é basicamente o if faz uma verificação, o while fica fazendo várias, até que isso seja falso. Então, se eu começar com falso aqui, ó, até o VS Code já fala, ó, o código não é analisado porque a condição é avaliada esteticamente como falsa. Então, aqui está falso, nunca vai entrar aqui. Ó. Se eu rodar, não vai acontecer nada. Agora, se eu colocar como true, e nesse caso aqui eu não coloco uma condição de parada, eu vou ensinar o que é uma condição de parada. No geral, a gente coloca uma variável aqui e a gente altera esse valor e coloca uma condição que acabe o loop. Se a gente não acabar o loop, o que pode acontecer várias vezes, vocês vão ter um loop infinito e aí ele vai rodar aqui loucamente e em algum momento pode até travar o seu computador. Então, se eu rodar aqui, eu tenho que clicar no terminal e apertar as teclas Ctrl e C. Então, eu vou rodar. Olha lá, entrou em loop infinito, imprimindo o olá no terminal. E para eu parar, eu seguro a tecla Ctrl e C. E aí ele para. Beleza? Mas isso não interessa pra gente, loop infinito. É, Vamos tentar colocar aquele exemplo do print dos números entre até 10 ou até 1.000, até etc. Então eu vou ter uma variável aqui chamada i e ela vai começar em 1. E na minha condição, eu vou colocar enquanto i for menor ou igual a 10, eu vou imprimir i. Só que eu não quero imprimir só i. Eu quero que o i aumente o valor, né? Primeiro ele imprime 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então eu vou fazer i valer i mais 1. Ele imprime o valor do i, incrementa o valor do i, e aí ele pergunta de novo: i é menor ou igual a 10? Ainda não. E aí ele vai fazendo esse processo até que o i ultrapasse esse valor. Então se eu rodar aqui, vamos ter lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por causa que é isso que o nosso código faz. Ele começa em 1 é, e vai até o 10. Beleza? Então esse é o comando while. A gente coloca uma condição de parada e lembrar de alterar essa condição aqui dentro para que esse código pare, senão ele vai entrar em um loop infinito. Então, lembra que eu falei que contar até 10 a gente podia copiar ali os prints e colar, né? Ele colocou 10 prints aqui, né? Mas imagina se eu tenho um número muito grande. Então ele vai ficar rodando lá até preencher esses números. Beleza? E é muito mais rápido, né? Outro exemplo que a gente poderia usar, por exemplo, imagine que a gente lê do teclado é, a idade de alguém. Então vamos lá, int, input, é, digite sua idade. E aí, enquanto a idade da pessoa for menor que 18, eu vou exibir a mensagem falando print, você
não não é maior de idade. E aí eu peço a idade da pessoa novamente. Enquanto a pessoa não digitar a idade igual ou maior que 18, ele vai continuar aqui dentro. Daí ele vai pedir o input de novo e imprimir aqui. Pedir, imprimir. Até que eu digite. Na hora que eu digitar uma idade maior que 18, aí ele vai dar falso aqui e aí ele vai para fora do loop. Então lembrando que tudo que está à direita aqui, ó, tá dentro do loop, tá? Isso aqui é uma caixinha. E aí o que tiver fora, vou colocar um print aqui, ó. Você entrou. Então vamos lá, vou rodar. Digite sua idade. Vou digitar 12. Olha lá, você não é maior de idade. Vou digitar 13, 15. E aí eu vou digitar 20, por exemplo. E aí ele vai dar. Você entrou. Beleza? Então, para isso que serve o laço de repetição, o while, por exemplo. E eu posso colocar qualquer condição aqui e tentar fazer o código todo aqui dentro e tudo mais. Eu posso colocar whiles dentro de whiles, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente.